Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo hoje é explicar algumas questões voltadas a controle interno e preço. Por que a gente precisa analisar isso? Porque o preço tem que ser muito claramente definido para você ter um controle interno bem eficiente. Tá bom? Então, nós vamos ver como se faz isso, como se calcula preço e também a importância disso. O registro e a definição dos preços dos produtos evitam problemas de controle. Por exemplo, um vendedor. Vamos imaginar uma empresa grande que tem uma equipe de 100 vendedores. Imagina como é controlar isso. Como você vai saber para definir qual dos vendedores obedeceu a essa política de preços que a empresa tem? Percebem? Então é muito importante, porque qualquer desvio na prática de preços pode se tornar nociva para os negócios no médio e longo prazo. Tá bom, gente? Para a gente poder calcular os preços, é necessário conhecer os custos. Só que tem um problema: conhecer os custos não é suficiente para você definir o preço de venda de um produto. Então, a gente precisa saber outras coisas além do custo. Então, a gente precisa saber se esse produto tem elasticidade, preço da demanda. A gente precisa saber qual é o preço que os concorrentes praticam. Se existem produtos substitutos para o nosso produto, qual é o preço desse produto substituto e a estratégia de marketing da empresa, os tipos de mercado em que a empresa atua. Então, tudo isso são questões muito importantes para a gente definir preços. E também é muito importante que o sistema de custos da empresa produza informações úteis e consistentes com a filosofia de negócios daquela empresa, né? E principalmente com sua política de preços. Por tudo isso, os preços devem ser fixados com base nos custos e nas variáveis de mercado. Então, tem que levar em conta os custos e as outras condições de mercado que eu citei agora há pouco. Para você criar um preço de custo, para você calcular um preço de custo, você precisa pegar o custo do produto e agregar a ele uma margem. Essa margem a gente chama de markup. O markup deve ser estimado para cobrir todos os gastos não incluídos no custo. Os tributos, as comissões dos vendedores, o lucro desejado pelos administradores da empresa e por aí vai. Então, o markup é um valor, uma porcentagem que você joga em cima do custo para você ter lucro, para você ter dinheiro para pagar os vendedores, as comissões, para você remunerar o capital dos sócios e por aí vai. Vamos imaginar então uma situação bem simples, um produto cujo custo seja de R$8. Vamos imaginar que as despesas administrativas sejam no valor de 10% da receita bruta. Então, o que é a receita bruta? É o preço de vendas, certo? Então, isso é receita bruta. Mas isso aí é uma estimativa que a gente faz, tá? Então, nós temos uma estimativa de 10% de despesas administrativas. Vamos imaginar que nós pagamos 5% de comissão para os vendedores. E vamos imaginar que os tributos sobre o preço de venda sejam no valor de 20% sobre o preço. Vamos supor que os sócios queiram um lucro de 5% sobre a receita bruta. Bacana,
Se somar tudo isso, vai dar quanto? É esses percentuais. 10 mais 5 dá 15, mais 5 de lucro dá 20, mais os 20% de tributos vai dar 40%. Então, nós teríamos que fazer um cálculo para jogar 40% em cima do preço, considerando um custo de 8%. Então, não é 40% do custo, mas sim 40% do preço. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso lucrar 100%. Aí ele calcula o preço de um custo de 8, ele calcula R$16 para vender o produto. Aí ele acha que ele está lucrando 100% do custo. Você vai ver que não é verdade, né? Tá? Então, tem que fazer em cima do preço de vendas, tem que jogar a porcentagem em cima do preço de vendas. Porque 40% de R$8 é um valor diferente. Vai dar 3 e pouquinho, né? Então, teríamos que vender por 11 e pouquinho, né? Não fiz a conta errada para saber quanto daria. Mas a conta certa é essa aqui. Considerando, então, que nós temos... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Caneta. A nossa despesa geral de administração é 10%, comissão é 5%, lembram? Impostos é 20%. Margem de lucro desejada, que é a CMLD, margem de lucro 5%. Então, isso vai dar um total de 40% sobre o preço de venda bruto. E isso é um markup. Então, markup é toda essa porcentagem, despesas administrativas, comissão de vendedores, impostos e a margem de lucro. Então, o preço de venda será o custo mais 40% do preço de vendas. O custo mais 40% do preço de vendas. Joia? Então, continuando. Então, como se faz o cálculo? Então, o preço de vendas é igual a 8, que é o custo, certo? R$8 é o custo, a gente ignora os centavos, porque é redondo, R$8, né? Mais 40% do preço de vendas. Esse 40 dividido por 100, PV, significa 40%. Então, 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Então, nós temos aqui o preço de vendas, que é igual a 8 mais 0,4. Da onde vem esse 0,4, pessoal? Esse 0,4 é o resultado da divisão de 40 por 100. Então, 40% a gente define pela fração 0,4. Então, o preço de venda é igual a 8 mais 0,4 preço de venda. Agora, vamos juntar as incógnitas de um só lado da igualdade. Como o preço de venda não está acompanhado de um número, significa que é 1. Então, nós temos aqui um preço de vendas. Vejam aqui. Um preço de venda menos 0,4 preço de venda é 8. Por que menos 0,4? Porque aqui nós temos o sinal de igualdade, certo? Então, o sinal de igualdade está aqui, o custo está aqui, é 8, né? E nós isolamos ele. Antes ele estava junto com mais 40% do preço de venda. Agora, esse 40% do preço de venda vai ser negativo. Então, é 1 preço de venda menos 0,4 preço de venda. Isso vai dar igual a 8. Se 1 menos 0,4 dá 6, então é 0,6 preço de venda igual a 8.
E agora isolamos o preço de venda, que é a incógnita que nós queremos calcular. Beleza? Então, isolamos o preço de venda aqui. Então, preço de venda igual a 8. 8 não mudou de lado, o sinal continua. Esse 0,6 aqui era multiplicado. Ele passa para o outro lado sendo dividido. Então, 8 ficou do mesmo lado do sinal de igualdade, é igual, então o preço de venda é igual a 8 dividido por 0,6. Por isso que o nosso preço de venda vai dar R$ 13,33. Então é assim que se calcula, mas eu fiz um jeitinho mais simples ainda de calcular preço. Vejam lá no próximo slide. Para simplificar ainda mais o cálculo, você pode dividir o custo pela diferença do markup para 100%. Quanto é o markup? 40, né? Quanto é o custo? 8. Né? Ignoramos os dois zeros e o markup é 40%, ou seja, 0,4. Tá certo? A diferença para 100 é 60% ou 0,6. Então, o preço é 8 dividido por 0,6, que é 13,33 centavos, ou R$ 13,33. Bacana, pessoal? Esse preço de R$ 13,33 é uma referência sujeita a ajustes para mais ou para menos, de acordo com as condições do mercado e com as negociações específicas com cada tipo de cliente. Então, você pode vender a R$ 13,00 ou R$ 12,90 se o cliente comprar uma quantidade maior de mercadorias. Principalmente se você tem uma escala, uma quantidade, uma capacidade de produção instalada já. E você quer aproveitar isso e o cliente quer comprar mais, mas quer um preço um pouco menor, você pode aproveitar isso e reduzir os custos totais. Beleza, pessoal? O custo deve ser de reposição à vista e em moeda corrente, assim o preço calculado também é para a venda à vista. Então, cuidado. Se você compra matéria-prima a prazo e tem despesas financeiras em cima do preço da matéria-prima, o que vai ser custo? O preço à vista da matéria-prima. A diferença que você paga mais por comprar a prazo, isso é uma despesa financeira, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, esse preço calculado é para venda à vista. Para calcular vendas a prazos, é necessário embutir os encargos financeiros correspondentes. Então, não tem como você não considerar os encargos financeiros que você vai ter se você vender a prazo. Se os vendedores tiverem vínculo empregatício com a empresa, então o percentual de comissão deve incluir também os encargos sociais. Então, você tem que somar tudo junto com a comissão. Então, você tem um outro valor para ser acrescentado. Os tributos a considerar são incidentes direta e proporcionalmente sobre a receita, ICMS, PIS, COFINS e por aí vai. O lucro desejado pode ser expresso de diversas formas, como valores absolutos, tomando-se com base os valores que os sócios investiram. E por aí vai, tá, pessoal? Então, tudo tem que ser feito de acordo com o que a empresa costuma fazer. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, pode, sem problema nenhum, deixar o teu joinha ou mandar para os teus amigos. Este vídeo é de vocês. Estou me atrapalhando aqui para voltar lá. Então, fiquem tranquilos. Se tiverem dúvidas, me chamem, por favor.
tá? Tirem suas dúvidas, se quiser deixar comentários também, se quiser tirar dúvidas pelo WhatsApp, também não tem problema, ou nas nossas aulas presenciais. As aulas presenciais são importantes por causa disso, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e espero ver vocês em breve, tá bom? Tchau, gente.